Bom, pessoal, a nossa aula vai começar pelo sexto ano, certo? Semana passada eu postei uma atividade, aquela atividade falando sobre os gregos. Hoje nós vamos responder essas questões sobre os gregos. Eu vou fazer uma apresentação de cada pergunta que foi postado na atividade online, e aí a gente vai começar a fazer a correção das respostas. Gostaria de dar algumas explicações antes de começar a aula. Assim, muita gente me pergunta: ah, mas eu posso fazer só no caderno, né? Ah, mas eu vou tirar foto e mandar para o caderno. Prefiro fazer no caderno. Gente, vocês tirando foto e mandando para o caderno, enche demais a memória do celular e eu acabo não conseguindo saber de quem é a atividade, acaba se perdendo. Quando vocês fazem a atividade online, fica muito mais fácil para vocês visualizarem as notas de vocês e para eu poder saber exatamente quem é que fez o quê. Ok? Deixa a questão da fazer, né, fazer no caderno e mandar somente para quem mora nas fazendas, para quem não tem acesso à internet, certo? Para quem não consegue realmente fazer a atividade online. Vocês que estão aqui me acompanhando por essa live nesse momento, tenho certeza que vocês conseguem fazer a atividade online. Eu vou apresentar então para vocês a atividade online e daqui a pouco a gente apresenta as respostas, ok? Só deixa eu abrir aqui primeiro. O que era a Grécia tinha aqui as respostas. Era um conjunto de povoado independente espalhados pelo mar Mediterrâneo? Era um conjunto de ilhas independentes espalhadas pelo mar Mediterrâneo? Ou era um conjunto de cidades independentes espalhadas pelo mar Mediterrâneo? Como vocês podem verificar pela setinha verde, a verdadeira resposta é aqui, ó, a última, um conjunto de cidades, ok? Depois, como eram as cidades gregas? Vamos lá, será que acertaram? Elas localizam-se em campos desérticos, mas eram separadas por montanhas de difícil travessia? Ou elas se localizavam em campos férteis, mas eram separadas por montanhas de difícil travessia? Ou elas ficavam em campos inférteis, mas também eram separadas por montanhas de difícil travessia? A resposta certa era aqui, ó. Elas localizavam-se em campos férteis, tanto é que a agricultura ela foi bem desenvolvida na Grécia Antiga, permitindo um aumento da população, ok? Mas essas cidades não conseguiam se comunicar umas com as outras por conta dessas montanhas altas e de difícil acesso. Por isso, eram cidades independentes, cidades separadas umas das outras. Essas cidades se comunicavam por outra via de acesso. Nós vamos ver mais para frente. Qual era a principal ligação, então, entre essas cidades? Já que elas eram separadas por montanhas altíssimas, o que ligava essas cidades? Era o mar, os rios, os caminhos de terra? Vamos ver qual é a resposta? A resposta certa é o mar. Eram cidades que, já que elas não conseguiam se comunicar por caminhos de terra, né? Elas se comunicavam pelo mar, porque elas ficavam entre dois mares, o mar Egeu, né? E o mar Negro, e também elas tinham acesso também ao mar Mediterrâneo. Mais para frente, em que região vivia o povo grego? E que região passaram a habitar a partir do século... Tem aqui do século 8. Não, do século 7. Desculpa aí. Bom, eles viviam na região da Ásia? Não, eles não viviam na região da Ásia. Eles passaram a habitar a Ásia tempos depois. Eles viviam na região da Península Itálica? Não, eles passaram a habitar a Península Itálica depois. Eles viviam originalmente na região dos Balcãs, no sudeste da Europa. E a partir do século
7 é que eles passaram a viver em outras regiões, como a Ásia ou como a Itália, ok? Os gregos, vale lembrar que os gregos deram origem à civilização romana, sabe? Os gladiadores, aqueles guerreiros bravos. Então, eles foram originários dos gladiadores. Onde surgiu a cultura grega? Bom, uma pergunta já responde a outra, né, queridos? Se os gregos habitavam a região dos Balcãs, então eles surgiram na Península Balcânica, ok? Depois, número 6. O que destruiu a civilização de Creta? Sabe, quando a gente fala em Creta, vamos ver se vocês conseguem responder aí pelo chat. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala de civilização cretense? Da ilha de Creta. Da ilha de Creta. Vamos lá? Maria, Luísa, responde aí para mim. Leonardo. Alguém responde no chat? Qual é a primeira civilização que a gente pensa logo nos Minotauro, né? O que destruiu a civilização de Creta? Será que foi o Vesúvio? Não. O Vesúvio, ele destruiu uma outra ilha grega, mas não foi Creta. Foi a seca que destruiu as colheitas, aliada à invasão de insetos como os gafanhotos. Os gafanhotos que estão vindo aqui, sabe, ali no sul da América do Sul, tá ameaçando a gente? Não. Foi a invasão de povos estrangeiros e uma série de terremotos. Esses terremotos destruíram praticamente a ilha de Creta e a civilização cretense. Número 7. Quem foram os aqueus. Os aqueus, eles foram os primeiros povos a habitar a Península Itálica, os antepassados dos italianos, mamma mia. Eles foram invasores que destruíram a civilização cretense? Ou eles foram os primeiros povos indo-europeus nômades que migraram para os Balcãs? Vamos ver qual é a resposta? Primeiros povos indo-europeus nômades que migraram para os Balcãs. Os aqueus foram os que deram origem aos gregos. Futuramente eles vieram ser os gregos. Qual o centro da sociedade dos aqueus? Tinha alguém aí perguntou, pula direto para 8, pois aqui está a resposta da 8. A resposta da 8 é... Olha lá, já apareceu. Micenas. Certo? Era a cidade de Micenas. A cidade de Atenas era uma das principais cidades da própria Grécia. A Esparta também era uma das cidades, principal cidade de Esparta, né? Uma região da Grécia. Agora, Micenas é muito mais antiga do que Atenas ou do que Esparta. E aí a gente vem para a penúltima pergunta. O que fizeram os micênicos? O que fizeram os micênicos de bom? Os micênicos desenvolveram um comércio marítimo e adotaram uma organização política. Lembra aquela história que eu falei dos 2 reis? Então, uma organização política baseada na administração de 2 reis. Certo? Eles tinham 2 reis, eles não tinham um rei, eles tinham 2 reis. A última pergunta: qual povo que contribuiu para ao fim da civilização micênica? Foram os jônios, foram os aqueus ou os dórios? Vamos ver a resposta. A resposta certa é dórios. Não eram os doritos, foram os dórios. Os dórios foram responsável pelo fim da civilização micênica. Com isso, a gente encerra a correção do 6º ano, certo?
Agora a gente vai partir para a correção do 7º ano. Vamos parar a apresentação. Pessoal do 7º ano, nós estamos falando sobre... o assunto foi sobre os povos pré-colombianos. O que significa povos pré-colombianos? O povo que habitava a cidade, o estado da Colômbia? Será que era isso? Será que eram os seres pré-históricos que viviam na Colômbia? Não. Povos pré-colombianos significam povos que já viviam aqui nas Américas, certo? Antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo. Ou então, no caso do Brasil, pré-cabralinos. Ou seja, não tem nada a ver com cabra, mas sim povos que já viviam aqui antes mesmo da chegada de Pedro Álvares Cabral. Um desses povos, assim, muito importante, eram os astecas, certo? Aqui, os astecas. Os astecas, eles eram um dos 3 principais povos da América Latina que habitavam aqui a nossa América de uma maneira geral, mais precisamente a América Central, certo? Vamos lá, corrigindo aqui, ó, o Chaves. Por que será que eu coloquei o Chaves nessa história? Quem assistiu o vídeo sabe. Será que alguém consegue responder aí no chat? Por que que o Chaves... O que o Chaves e o professor Girafales têm a ver com essa história? Vamos ver quem consegue responder. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Ninguém soube responder. Tranquilo. Teve um momento em que o professor Girafales está dando uma aula. Tem uma hora, tem um episódio em que o professor Girafales, ele está dando uma aula e pergunta para o Chaves sobre uma lenda do povo antigo, certo? E aí o Chaves conta assim, eles andaram, aí eles pararam num lugar onde tinha uma águia com uma serpente no bico. E aí eles ficaram. Muito bem, essa é uma lenda mexicana importantíssima, que ela explica a colonização do México pelos astecas. Os astecas, esse povo guerreiro que deram origem aos mexicanos, certo? Deixa eu ver, kkkk do Leonardo Lewis. Tá achando graça, Leonardo? Chaves é engraçado mesmo. Foi por isso que eu coloquei ele nesse vídeo. Quem assistiu sabe a correspondência que tem com tudo isso, ok? Então vamos lá, continuando. Essas daqui são as páginas do livro do 7º ano, unidade 3, América, terra de muitos povos, certo? Início do capítulo 6 e vamos às questões. Primeira questão, o que era a Mesoamérica? Será que era uma mesa muito grande? Não. A Mesoamérica era um grande continente geográfico e cultural, era uma parte do continente americano, mais precisamente a América Central, aquela região onde hoje se localiza o México. Olha lá, o México do Chaves. Como era o modo de vida na Mesoamérica? Bom, eles gostavam de cultivar o milho. O milho ele era muito importante, tá? Ele era usado na alimentação. Outra coisa muito interessante lá dessa região é que eles construíam pirâmides escalonadas. Aqui, ó, pirâmides escalonadas. Essas pirâmides elas tinham laterais de escadas e elas eram muito, muito, muito grandes. Então, era uma característica desse povo. Interessante que não era uma característica só do povo asteca,
Porque se você for estudar a civilização maia e a civilização dos incas, você vai encontrar mais ou menos o mesmo tipo de construção. Os incas, eles habitavam mais aqui a nossa América do Sul, a Cordilheira dos Andes ali, né? E os maias, eles ocupavam mais a região norte da América do Sul. Número 3. Como era o relacionamento dos povos? Então, como eu acabei de explicar, os povos, eles tinham a questão de intensas trocas culturais. Ai, que ótimo, abriu aqui do lado para mim. Agora eu posso ver o que vocês estão vendo. Maravilhoso. Bom, partindo mais para baixo, eram os gregos e romanos que viviam lá do outro lado do mundo? Eram os incas, maias e egípcios? Opa, peraí. Os egípcios não viviam lá na África? Então, acho que não é, né? Então, a resposta vai ser aqui, ó. Olmecas, toltecas e os maias. Mesmo porque esse pessoal vivia tudo ali na mesma região. Era tudo vizinho. Então, quando você vive com pessoas assim, com vizinhos, você acaba tendo uma troca cultural, você acaba aprendendo mais com os mais velhos, né? Então, esses povos como os olmecas, os toltecas e os maias, eles acabaram sendo a base cultural do povo asteca. Vamos, próxima pergunta, número 5. Olha lá, tinha falado do Chaves. Isso. Como era a lenda asteca sobre a fundação inicial do Império Azteca? O local prometido para ser habitado pelo povo asteca seria onde uma águia pousasse. Aqui não dá para ver muito bem, mas é aquela resposta. Uma águia pousasse em cima de um cacto com uma serpente no bico? O local seria indicado a eles por uma fonte de água quente? Ou o local seria indicado por uma serpente que estivesse matando uma águia em pleno voo? Os astecas, eles eram agricultores e produziam tudo o que consumiam e comercializavam o excedente, ou seja, eles eram agricultores e comerciantes ao mesmo tempo? Os astecas, eles eram um povo guerreiro que submetiam outros povos a pagar tributo a eles. Eles chegavam no lugar, eles conquistavam e falavam: a partir de hoje vocês vão pagar imposto para nós. Os astecas, eles eram um povo que vivia da pesca, porque eles viviam próximo ao mar e por isso desenvolveram a pesca e o comércio marítimo. Façam suas apostas. Qual será a resposta certa? A resposta certa é: eles eram guerreiros. Isso, Vitor. O Vitor acertou, ó. Guerra. Eles eram um povo de guerra. Eles submetiam outros povos a pagar imposto para eles. Eles chegavam no lugar, eles dominavam a região e falavam: agora é nós que manda. Vocês pagam para nós para poder viver em paz. Ó. Tô brincando, não era assim que eles falavam, né? A número 7. Qual a principal cidade dos astecas? Vamos lá ver. Quem é que consegue adivinhar qual a principal cidade dos astecas? Olha só, já apareceu a resposta aqui. Nem eu consigo falar essa resposta, gente. Como é que é? Ajuda aí. Tenochtitlan. Alguém aí Tenochtitlan? Alguém aí consegue ler aí? Pode abrir o microfone e ler a resposta para mim. Quem se atreve? Bom, então vamos para a próxima. Olha só os nomes. O Isoloplot Texcoco Tenochtitlan. Nossa, cada nomezinho, hein? Cada nomezinho bom para pôr em filho, hein? Pergunta número 8. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Fica mais fácil, bonitinho. Em que região das Américas habitavam os astecas? Olha, a gente já tinha visto, né? A região do México. Por isso que tem o Chaves lá na frente, porque o México, né? O Chaves mexicano. Quem nunca assistiu Chaves? Eu gosto pra caramba. E vocês? Isso. Ninguém tem paciência comigo.
Vocês tiveram bastante paciência hoje comigo para poder fazer essa live. Bom, com isso nós corrigimos o pessoal do 7º A e B. Agora nós vamos partir para o pessoal do 8º ano. Quem prestou bem atenção na aula, esse daqui é o famoso sans-culotte, né, Maria Luísa? Ou seja, sem culotte. Por que sem culotte? Ora, porque quem usava aqueles culotes assim nas calças era quem tinha dinheiro. E, no caso, os sans-culottes, ou melhor, os sem culottes, eles eram representantes do povo, representante do povão, dos pobres, das pobraiadas que não tinha dinheiro para comprar calça com culote. Coisa mais ridícula, aquelas calças feias. Bom, esse é um sans-culotte. Os sans-culottes, eles foram importantíssimos na questão da Revolução Francesa. Como nós estudamos assim nas aulas passadas, eles apoiaram, né, os girondinos e os jacobinos. Uma hora, eles apoiaram um grupo que subiu ao poder, mandou guilhotinar a cabeça do rei, a cabeça da rainha, dominou geral, tocou o terror. Aí eles viram que aquele povo estava assim abusando. Aí eles pararam de apoiar os girondinos e passaram a apoiar os jacobinos. Jacobinos subiram ao poder, tiraram os girondinos, né? Maria Luísa tá falando? Professora, eles eram pobres? Ouvindo, Maria. Já. Peraí, meu fone que tá com mau contato. Peraí. Pode falar, vai falando aí, Maria. Os sans-culottes, esse aí que você tá falando, eles eram pobres? Sim, os sans-culottes, eles eram do povo, né? Eles não tinham dinheiro para comprar calças com culote. Eles eram do povo, eles eram os pobrezinhos, certo? Tá, agora entendi. Entendeu? Então, aí a gente viu nas aulas passadas, né, que eles foram muito importantes para apoiar um grupo, né? Eles foram muito importantes na questão política da Revolução Francesa. Só que aqui hoje nós vamos ver a herança da Revolução. O que essa Revolução Francesa deixou para os dias atuais? A Revolução Francesa tem 300 anos e olha, aqui ó, última página do livro, certo? Aqui nós temos um videozinho onde eu faço a leitura, apresento algumas imagens, certo? E vamos lá. Primeira pergunta. O que a Revolução Francesa deixou de herança para os movimentos sociais atualmente? A Revolução Francesa, ela tem assim uma... Deixa eu ver, alguém respondeu aqui? Você não fez essa, Léo? Dá tempo ainda, viu? Pode fazer. A Revolução Francesa, ela... Pode fazer, tá em aberto ainda. Vai aproveitar já as respostas, né? Tô sabendo, garoto. A Revolução Francesa, ela foi muito importante para inspirar os movimentos sociais que existem até hoje, né? No caso aqui, ele pergunta qual é a ideia central, qual é a herança principal. Nós temos aqui os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. A Revolução Francesa inspirou movimentos sociais na luta por seus objetivos? Dos imigrantes latino-americanos, africanos, muçulmanos, ciganos, etc., que lutam contra a discriminação, lutam por igualdade jurídica, liberdade, trabalho, moradia, alimentação digna dos países onde escolheram viver? Ou dos afrodescendentes e indígenas, que lutam contra a discriminação racial há séculos e séculos de marginalização? A, B ou C? Façam suas apostas. O que vocês acham? Maria Luísa, qual você acha que é? Idole 1, idole 3. Eu acho que é a C. Eu acho que é a última pergunta. A última aqui? Essa aqui? Não, a resposta correta é a primeira, certo? A Revolução Francesa deixou para todos os movimentos sociais os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité, fraternité. Todos nós somos livres
todos nós somos iguais e todos nós somos irmãos, certo? Foi esse ideal que a Revolução Francesa, a principal herança da Revolução Francesa para conscientização dos movimentos sociais, certo? A próxima. Quais os movimentos sociais da Europa que se inspiraram na Revolução Francesa e pelo que lutam? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Agora que a professora falou que vocês mandaram... tá ok. Tem gente que é assim, só faz depois que a gente fala. Vamos lá, número 2. Qual que você acha, qual é a resposta? Já vou dar a resposta aqui. A 2, muito bem, Léo, isso aí, rapaz. Os movimentos sociais na Europa, eles são um pouquinho diferentes dos movimentos sociais existentes nas Américas, por exemplo, certo? Nós temos que, se vocês se ligam um pouquinho no jornal, vocês vão ver essa questão das ondas dos imigrantes que vão para a Europa tentar uma nova vida, certo? O pessoal que está fugindo da área de guerra e vai para a Europa para tentar uma nova chance de viver com dignidade. A questão dos africanos que vão para a França, a questão dos sírios que estão indo para a Alemanha, né? O pessoal que está indo para a Inglaterra. E os países, eles se fecham para não receber esse pessoal. Eles se fecham, sim, sabe? Não querem saber de receber esses imigrantes. Então a resposta é isso aqui, ó. Os movimentos sociais na Europa que se inspiram na Revolução Francesa são o movimento dos imigrantes, dos latinos-americanos, africanos, muçulmanos. Aliás, os muçulmanos, eles sofrem uma rejeição muito grande na Europa, principalmente na França, né? O pessoal tem medo dos muçulmanos, mas não é todo muçulmano que você vai ficar discriminando, né? Os ciganos, vocês sabem que eles sofrem uma rejeição em qualquer lugar que eles vão. Esse pessoal todo, eles lutam justamente contra a discriminação, eles lutam por uma igualdade jurídica, ou seja, que a lei seja igual para todo mundo. Eles lutam pela questão de liberdade, de trabalho e moradia, e até mesmo alimentação, gente. Olha só, alimentação é um dos direitos mais básicos da humanidade, certo? Vamos para a próxima, número 3. Quais os movimentos sociais nos Estados Unidos que se inspiram na Revolução Francesa? Vou dar uma dica. Quem está ligado aí nos jornais ultimamente, está vendo o pessoal lá fazer protesto por conta da morte daquele afrodescendente, o George Floyd, que foi asfixiado por um policial, né? E está vendo o pessoal fazendo bastante movimento contra o racismo. Aí, Léo, menino, esse menino é o nota 10. Muito bem. A luta é dos afrodescendentes e indígenas. Não podemos esquecer dos indígenas, que lutam contra a discriminação racial e séculos de marginalização. Aí a gente volta lá atrás na história, que quando Colombo e Cabral chegaram aqui nas Américas, os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Eles que foram escravizados. Mas aí, algum tempo depois, eles começam a escravizar os africanos. Então, os afrodescendentes e os indígenas, eles são os que mais lutam contra a discriminação racial e séculos de marginalização, porque ao longo de todo esse tempo, eles foram marginalizados. É só a gente observar as condições sociais dos afrodescendentes e dos indígenas. Quando você olha para a sociedade, a maior parcela da população que está nas classes C e D são de pessoas afrodescendentes, né? E os indígenas, eles também, apesar de ser uma minoria bem pequenininha, mas eles também estão incluídos nessas classes mais baixas, ok? Uma coisa interessante dos indígenas, eles conseguem mudar muito a sua condição social através do estudo. É verdade.
quanto mais existe educação numa aldeia, melhor é a condição social das pessoas que moram nessa aldeia. O que prova, mais uma vez, que educação muda tudo, né? Por isso que eu, não sei, eu sou a favor da questão das cotas raciais nas universidades, porque é uma maneira da gente equiparar essa diferença histórica de marginalização que foi imposta a essas pessoas, né, há muito tempo. Número 4. Vamos lá. Professora, Pode falar, Maria. eu acho que eu não fiz essa atividade, sabe por quê? Por causa que teve um imprevisto, porque a gente teve que fazer um almoço aqui em casa por causa da festa da minha bisavó, ela fez 100 anos. Uau, Maria! Aí eu não fiz nenhuma tarefa desse dia. Não tem problema, você ainda tem tempo de fazer, tá? Eu ainda vai ficar liberada essa semana essa tarefa. Aí depois eu vou bloquear, tá? Essa semana ainda... E vocês ainda têm uma vantagem de já estar pegando as respostas, hein? Tá. Vamos lá, número 4. Já tem gente aqui que deu a resposta. Olha só. Vitor Rafael, Leonardo Lewis. Responderam certo. Peraí. Aqui saiu errado. Qual o símbolo da Revolução Francesa que estão representados na pintura abaixo? Barrete frígio e bandeira tricolor. Essa bandeira tricolor, ele tá falando que é a bandeira do Fluminense? É a bandeira de algum time de futebol? Que bandeira é essa? Quem é que consegue responder primeiro no chat aí? Que bandeira é essa? Aqui a bandeirinha. Do Corinthians? Vixe! Do Palmeiras? Do São Paulo? Não, galera. A bandeira tricolor é a bandeira da França, certo? Tricolor porque tem 3 cores: vermelho, branco e azul. Cada cor representa um ideal da nossa... Lembra lá dos ideais da Revolução Francesa? Né? No caso, a liberdade é representada pela cor azul, a igualdade é representada pela cor branca e a fraternidade é representada pela cor vermelha, certo? Então, por isso, olha lá. E barrete frígio, barrete, o que é? É barrete, berrante? Não. Barrete nada mais é do que aquela touquinha que o povo usava na cabeça. Olha aqui, ó. Tá? Aquela touquinha que o povo usava na cabeça, que era, vamos dizer assim, o boné do povo antigamente. Ok? Que bom que você entendeu. Beleza. Ó, aquela touquinha que o povo usava aqui na cabeça, tá vendo aqui? Então, era mais ou menos equivalente ao boné da época. Geralmente o pessoal pobre que usava aquilo na cabeça, sabe? Aquilo era coisa de mano, aí. E aí, como o pessoal do povo teve um papel muito importante na questão da revolução, esse acabou virando um símbolo da Revolução Francesa, o barrete. Assim como os sans-culottes. Lembra lá, ó? Vamos lá, voltar lá no começo do sans-culotte? Ó o sans-culotte aí, ó. Só que esse aqui tá com um barrete frígio mais bonitinho, tá? Ó, eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Barrete frígio. Imagem, olha aqui. Tá vendo? Isso daqui era o que os camponeses usavam, né? O que as pessoas do campo usavam. Isso aqui. Então, a resposta da penúltima, aliás, é barrete frígio e bandeira tricolor. Agora, a última pergunta de tudo, ela é dissertativa. O que é dissertativa? Você vai dizer o que você pensa, tá? E baseado no que você pensa, eu vou dizer se o que você pensa tá legal ou não tá legal. Tem muita gente que põe gracinha nas respostas. A pergunta é: essa pintura apresenta uma imagem positiva ou negativa da Revolução Francesa? Vamos lá. Positiva ou negativa, pessoal?
Vou esperar a resposta. O que vocês acham? Que essa imagem... O Léo diz que é positiva. O Vitor está dizendo que é positiva. Alguém mais? Alguém mais? Maria! Positiva ou negativa? O Leonardo também diz que é positiva. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Sim, ó, o Léo Gomes depende. Depende por quê, Léo? Me explica isso aí melhor. Pode até abrir o microfone e me explicar a sua opinião. Por quê que você acha que depende? Hã? Hein, Léo? Fala, Léo. Melhor não, professora? Tá bom, então. Vamos lá. Está sem fone? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Isso aqui, ele representa uma imagem positiva da Revolução Francesa, porque ele mostra que a Revolução Francesa foi uma coisa assim, angelical. Olha o anjo aqui. Uma coisa de heróis, uma coisa épica. Você pode olhar esse quadro e você tem aquela sensação assim de que os heróis da liberdade enfrentaram o poder, né? Você pode ver aqui um líder da revolução, um soldado. Esses aqui são o povo que dava sustentação. Você pode ver aqui, ó, a deusa da liberdade. Então, você vê que é uma coisa positiva, né? Por quê? Porque eu acabei falando já tudo isso, porque ele mostra uma figura épica, uma figura majestosa da Revolução. Então ele dá uma visão idealizada da Revolução Francesa. Ok, meu povo? Com isso, nós encerramos a correção do questionário do 8º ano. Deixa eu parar a apresentação. Vamos ver aqui. Não fui eu? Léo Gomes? Tá. Ah, não, tudo bem. Agora eu abro a conversa para vocês. O que vocês acharam da aula? Pode abrir o microfone e falar à vontade. Tô falando sério, eu tô com saudade de ouvir a voz de vocês. Eu tô com saudade daquele blá, 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 blá na sala de aula, sabe? Quando eu quero dar aula e vocês não param de falar. Pode falar, gente. Hã? Vamos? Ana Júlia? Ô, Ana Júlia, fala comigo. Léo? Ninguém quer falar? Ah, vocês estão... então tá bom, então. Então fica assim, gente. Próxima aula, a gente vai fazer assim novamente, tá? Eu vou... Não semana que vem eu aplico novamente outro questionário e na outra semana a gente faz a correção da mesma maneira que foi feito aqui, ok? Léo achou que ajudou bastante, né? Quem mais? Letícia também está achando que é verdade. Professora? Pode falar, Maria. Eu, na próxima vez, vou anotar no meu caderno para me falar a resposta também. Tem gente que faz assim, sabia, Maria? Tem gente que faz no caderno e depois responde online, né? Tem gente que faz assim. Professora, só que da próxima vez faz de tarde e é ruim acordar cedo. Ai, menina, e quando você ia para a escola? Vai acostumando, vai que volta às aulas, né? Tipo assim, a orientação que a gente recebeu no Murro, a orientação que nós recebemos é para a gente fazer essas lives no mesmo horário em que a gente dá aula. Eu trabalho de manhã, vocês têm aula de manhã, então as lives elas sempre vão ocorrer no período da manhã, tá? Para a próxima live, eu vou tentar fazer com antecedência aquele negócio de aparecer uma imagem aqui no fundo, certo? Então, até a próxima. Amei conversar com vocês. Conversei mais com a Maria, né? Mas eu amei interagir novamente com vocês. E na próxima aula a gente faz tudo de novo, beleza? Tchau, professor. Tchau, Leonardo! Ai, eu ouvi a voz do Leonardo. Tchau, tia. Tchau, Ana. Tchau, professora. Tchau, Maria!
Até a próxima, prof. Tchau, tchau. Valeu, prof. Valeu, valeu. Vamos acordar cedo. Legal, amei.